Muito bem, então está gravando agora, né? O vídeo vai ser, que você vai encontrar, vai ser a partir desse instante aqui, né? Muito bem. O vídeo da aula passada eu coloquei, tá? Só que ele está imenso, né? Por quê? Porque eu esqueci de encerrar a aula. Então, depois que encerra a aula, que eu termino de falar, que eu me despeço e tal, eu esqueci, eu saí da aula, mas eu não encerrei, né? Ó. Tá vendo aqui? Deixa eu compartilhar aqui para vocês verem. Ó. Ah, esse palhaço faz, ele toma providências, né? Sem que eu peça, né? Mas enfim, ó, ele, cadê aqui, ó? Tá vendo? Eu teria que encerrar, né? Aqui no canto aqui, ó. E eu só saí, né? Então ele ficou gravando mais umas 2 horas. Não tinha nada, né? Então o vídeo lá, depois que eu paro de falar, já acabou, né? Então tá lá, tá legendado tudo, né? Mas eu cometi essa burrice aí, tá bom? Então, muito bem. Boa tarde, Giovanni. Então vamos lá. Então, o nosso assunto é esse, né? É, tem um outro assunto para dar um recadinho, mas eu vou esperar para dar no final da aula. Que espero que o quórum seja maior nessa hora, né? Muito bem. Então vamos lá. Uh, OLAP, né? Esse é o tipo de assunto que interessa mais você pôr a mão na massa, né? Do que você ficar com uma certa teoria, mas até para a gente poder pensar um pouquinho melhor nas coisas e organizar um pouquinho mais as ideias, é bom que a gente dê uma olhada na coisa de um ponto de vista introdutório primeiro, né? Que é o que eu vou fazer aqui, tá certo? Você já mexe com algumas coisas que eu vou apresentar aqui, né? Só nós vamos estar dando nome aos bois, né? Nós vamos estar usando alguns termos, né, mais específicos, que é bom que você conheça, tá certo? Bom, o termo LAP, ok? Eu vou dar uma definição aqui, né? Ele é uma sigla, né? Para Online Analytical Processing, tá certo? O cara que criou o termo é o mesmo cara que criou os bancos de dados relacionais, o, o Ted Code, que é o cara lá, é o cara que criou o modelo de banco de dados relacional lá no virada dos anos 60 para os anos 70, lá na IBM, é o mesmo cara que 20 anos depois veio com esse termo lá, tá? E ele falou assim, ó, o LAP é constituído de diversos cenários especulativos na forma de modelos de dados IC, né? E o porquê executados no contexto de alguma base histórica específica. Eu não vou me ater, assim, você não precisa decorar essa definição aqui, tá? Eu vou explicar daqui a pouco a coisa, o espírito da coisa para você, tá? Mas se você procurar em outro lugar, né? Você pode encontrar outras pessoas, né? O Date, que é um outro cara importante na área de banco de dados, né? O LAP seria um processo interativo, né? De criar relatórios sobre dados, administrar relatórios sobre dados, analisar relatórios sobre dados e gerar relatórios sobre dados. Então, é em cima de consultas, né? Que aqui ele chama de cenários especulativos e por quê, né? Se você procurar outros, né? Esse aqui são dois autores de um dos livros mais famosos também na área de banco de dados, ó, termo usado para descrever a análise de dados complexos a partir do Data Warehouse, né? Como isso aqui está meio datado, né? Que é da época ali que isso aqui estava meio como novidade, né? Então, o banco de dados analítico era o Data Warehouse, né? Então, mas a gente pode aproveitar essas ideias para o tempo de hoje, tá bom?
Eu preciso comentar um negócio antes de continuar, tá? Eu vou colocar aqui um, um negocinho aqui, ó. Quer ver? Nem sei qual que era que eu estava rabiscando aqui. Ó, era esse aqui, né? Mas eu vou rolar ele para cima e botar aqui no 100%, né? Ó, isso aqui que eu vou falar é importante, tá bom? Coloque na listinha de coisas importantes, a ponto de ser questões que o César gosta de explorar em prova, tá bom? Então, ó, uma coisa que nós vimos nessa revisãozinha que eu fiz, por que que não tá? Minha entrada USB acho que não tá boa. Ó, uma coisa que nós vimos, ai, que inferno. Ó, ele tem fantasmas aqui, inclusive, ó. Ó, uma coisa que nós vimos era isso aqui, né? Ó, eu tenho a pirâmide organizacional, aqui é o nível operacional, aqui é o nível tático, aqui é o nível estratégico, né? A atividade do dia a dia da empresa, né, a atividade, enfim, está sendo realizada no nível operacional, né? Então, se é uma fábrica, é a parte da produção, principalmente, mas também aquela gestãozinha embaixo ali, a parte administrativa básica ali do dia a dia. O nível tático é a média gerência, né? O estratégico é a alta direção. Aqui define o rumo do negócio, né? Aqui executa o procedimento do dia a dia, né? E aqui é a média gerência que controla um pouco aqui e também mapeia a coisa lá de cima para lá para baixo. Tá? Então, isso aqui nós falamos, tá certo? Eu vou indicar um material depois para vocês a respeito disso. E aí, eu numa outra aula, né? Eu falei, né? Que o sistema transacional, o foco dele está aqui, certo? E eu falei que a partir de um certo momento, né, as demandas aqui, a gente chamou na falta de um termo melhor, né, a gente chamou de sistemas analíticos, né, ou aplicações analíticas. Então, a parte transacional, ela é mais direcionada para o dia da empresa, lembra lá registro e controle de transações, e a parte que atende, né, as necessidades de informação do estático e do estratégico é mais planejamento e controle, sendo que esse controle já é num outro nível, num nível mais de feedback. Beleza. Então, eu falei isso é importante. Teve uma tabelinha, aqui é sistema transacional, características dele, e todas elas tinham a ver por ele atender aqui, e o outro lado era analítico, e todas as características dele tinham a ver por ser daqui, e acabava tendo muita diferença, então, nas características desse para aquele. Falei isso aí 2 semanas praticamente. Tá. E aí, ó, esse termo aqui, ó, entenda, ele que é o esse termo aqui, ele já estava consolidado lá atrás, anos 80 já estava. Então, a gente quase não falava sistemas transacionais, né? Ou sistemas de processamento de transações, que seriam os nomes fáceis. Mas, a partir de um certo momento, era o LTP, e todo mundo sabia do que se tratava. Era esse tipo de sistema que atendia aqui, cadastros, né? Registros de coisas que estavam acontecendo, etc. Tá? E aqui começou, entenda, anos 70, 80, não tinha muita coisa aqui para cima.
Até porque a maior parte das empresas ainda estava tentando resolver os BO de informatizar aqui embaixo, né? E não adianta você querer começar aqui em cima, por quê? Porque os dados, a parte mais importante dos dados que você usa aqui em cima vem daqui de baixo. Então, enquanto eu não estabelecer os sistemas transacionais que eu preciso, de uma maneira que estejam estáveis, corretos, seguros, tudo funcionando, não adianta ficar pensando muito aqui em cima. Então, é natural que primeiro as empresas, né, resolveram a parte de baixo aqui, e a hora que isso aqui estava já maduro, começando a amadurecer, agora vamos começar a atacar aqui para cima, entendeu? É natural isso. E esses sistemas aqui, no começo era sistema de apoio à decisão, né? Nomes diversos ali, tá? Mas não estava claro que aqui eram os sistemas transacionais do LTP. Agora, esses caras aqui em cima era meio como eles foram surgindo aos poucos, misturava com alguns produtos, etc. Então, de repente, aqui era sistema de informação gerencial e aqui em cima era sistema de informação executiva, entendeu? Era um balaio de gato. E esse COD, o que ele fez? Ele teve uma certa sacada. Ele, é, ele vendo isso daí, ele já era uma celebridade ali no ramo, né? Por causa dos bancos transacionais, ele era assim um cara super reconhecido, né? Ele veio com essa, ó, online analytical processing. Repare, ó, ele se aproveitou de uma sigla que já tinha, e ele criou uma, né? OLAP, ok? Então, de uma certa forma, do jeito que ele coloca, tudo aqui em cima, ó, se encaixaria como OLAP. É a parte analítica, é o nome que ele deu para a parte analítica. Então, eu tenho sistemas OLTP, T de transação, e eu tenho sistemas OLAP, A de análise. Entendeu? E isso, se você olhar aqui, ó, faz um pouco de sentido na definição que ele deu. Ó. OLAP é constituído de diversos cenários especulativos na forma de modelo de dados e o porquê executado no contexto de alguma base histórica específica. Lembra que eu falei lá, né? Lembra do nosso gerentinho, que ele tinha que ver como é que ele ia vender, aumentar o faturamento, não sei quanto por cento lá? Então, ele vai trabalhar num cenário especulativo, por quê? Porque ele vai ver, tem várias maneiras possíveis ele conseguir aquilo, então o que dá, o que dá jogo, então e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo, então vai pedir uma consulta, ad hoc, porque com base no resultado de uma consulta que eu faço, eu decido a próxima, se vai ter ou não, esse caso tem, o que é, entendeu? Encaixaria aqui, tá? O banco de dados é histórico, porque eu posso precisar de dados lá de trás, lembra? Falamos disso até semana passada, ok? Então, a proposta do COD era, ó, tudo aqui para cima é OLAP, cara, tá? Ok? E a coisa fica, aí mas esse termo, na verdade, ele ficou mais colado com a ideia de consultas gerenciais, entendeu? Com consultas para o pessoal do nível tático e estratégico, ok? Ficou meio amarrado com isso, entendeu? Mesmo esse termo análise de dados complexos, né? Com o tempo virou data science, entendeu? Alguma coisa assim. Então, na verdade, o termo LTP é muito claro, ele está muito bem estabelecido, muito definido do que se trata, né? O que é o LTP e o que não é. Agora, o OLAP, dependendo da coisa, ele pode significar uma coisa muito ampla, tudo que é analítico, tudo que não é transacional,
tal como mais ou menos a ideia inicial do código, mas ele também pode estar muito associado a um certo tipo de consulta, que é o mais comum de você encontrar, ok? Então tem isso, tá certo? Eu vou trabalhar um pouco, então, em termos mais dessas consultas, dessas operações, tá certo? Que costuma ser chamada, né, de consulta ZOLAP ainda, né? Embora a coisa esteja funcionando, tá? Ó, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Assuma o seguinte, ó. Assuma por simplicidade, ó, que eu tenho um banquinho de dados, aqui está numa planilha, né? Mas poderia estar num banco de dados mesmo, né? E aí eu tenho imóveis, ok? Eu tenho imóveis, imagine que cada linha aqui é um imóvel, tá vendo? Cada imóvel tem um código, o bairro onde ele se localiza, tá? Imagine que eu não tenho endereço aqui por simplicidade, eu limpei, tá? Em que região ele fica, tá? O nome da região da cidade aqui. Imagine que essas regiões aí é definida ali pela empresa que administra esses imóveis. Cidade, né? Estado de conservação, bom, médio, ótimo, ruim, né? O tipo de imóvel, ó, casa, né? Então, seria uma casa mesmo, né? Um imóvel, uma casa convencional. APT, apartamento, tá? Sal seria salão comercial. Então, de repente, é um imóvel lá que ele é alugado ou vendido para uma barbearia, para um bar, alguma coisa assim, tá? Então, casa é o que você está acostumado a entender por casa. Imagine que você vai alugar uma casa, então uma moradia, né? Térrea, quando muito um sobrado, mas geralmente unitária, né? O apartamento é um apartamento, né? Para moradia também, e salão comercial. O aluguel, acho que esse aluguel aqui, né, é número de fantasia, tá bom? E, na verdade, esses valores eles eram reais numa época que eu trabalhava com imóvel nos anos 90, tá? Final dos anos 90. Eu desenvolvia sisteminha para imobiliário. E depois eu só arredondei os números e não atualizei, né? Então, você imagine, né? Seria irreal você achar uma casa em bom estado no centro por R$ 150 de aluguel, né? Aqui é a área do terreno, então é a área total do terreno. Aqui é a área construída, ok? Quantos dormitórios tem, quantas suítes são, quantas vagas na garagem e o padrão de acabamento, tá? O padrão de acabamento é o tipo, né, de piso, é o tipo de louça de banheiro, de coisa, né? Então, é o padrão, tá? Eu posso ter um imóvel de baixo padrão em bom estado, e eu posso ter um imóvel de baixo padrão em péssimo estado. Eu posso ter um imóvel de alto padrão em bom estado, eu posso ter um imóvel de alto padrão em péssimo estado, né? Aqui é estado de conservação. Aqui é o padrão dele, dos materiais que foram usados, do design do imóvel, etc. Ok? E esses tipos de dados aqui, ó, eram comuns o pessoal usar até para classificar o imóvel, atribuir valor, direcionar divulgação, etc. Tá? Muito bem. Então, ó, imagine que eu tenho esse cara aqui, ó. Tá? Então, ó, eu tenho aqui, ó, são 32 imóveis, tá? Coisinha pequena mesmo, né? Para ser didático. Eu tenho, então, para cada imóvel, além do código, né? O código é o identificador, né? O código é uma informação artificial, né? O imóvel existe sem ter código, a gente atribui um código para facilitar, né? É que nem você existe para mim como aluno, né? Por ser gente, está aqui. Mas no sistema você tem um RA, por exemplo, que é uma informação artificial, né? O governo, você tem CPF, você tem RG, né? São atributos artificiais para a identificação, né? Tá. Então, o código de imóvel seria um identificador, ó, bairro e região e cidade informam mais ou menos aonde se localiza, né? Lembrando que eu tirei o endereço, né? Até porque eu não poderia usar aqui, seria problema com LGPD, né? Porque é imóvel real.
estado de conservação, tipo, né? Que são atributos descritivos, valor do aluguel, né? Também é. Área territorial do terreno, né? Área do terreno, área construída, número de dormitórios, suíte, garagem, padrão, também são descritivos, ok? Muito bem. Então, imagine isso. Tá? E aí vamos voltar aqui, ó. E aí, ó, imagine que eu sou um gerente aí dessa imobiliária que administra esses imóveis, tá certo? E aí eu estou interessado a qual o montante arrecadado com aluguéis separado por região e tipo de imóvel. Então eu quero o total de aluguel por região e tipo de imóvel, né? Então, se você fosse fazer uma consulta SQL comum, né? Você ia mandar uma troça assim, né? Ó, select região, tipo. Região é o nome da região, ou o código, depende aqui, para nós vai ser o nome. O tipo do imóvel, se é casa, apartamento, né? Porque é o que está falando aqui em cima, né? E o total do aluguel, né? Agrupado por região e tipo. Assuma que aquilo lá seria a tabela imóveis, tá certo? Então, isso aqui é uma consulta, uma instrução, né? Select aí para trazer os dados, né? Já agrupados pelos dois critérios que eu tenho, e totalizados ali o dado que eu preciso, que seria o valor do aluguel, né? Então, ó, viria isso, tá vendo? Viria isso, ó. Ok? Então, repare, ó, aqui tem, ó, além linha 1 casa, e é 1.760. Supostamente, se eu pegar todas as casas que são além linha 1 e somar o aluguel, vai dar isso, tá certo? O além linha 2 casa é isso, além ponte apartamento isso, além ponte casa isso, além ponte salão isso, e assim por diante. Ok? Então, seria eu tenho, então, combinações de região e tipo e o total dos aluguéis para aquilo ali. Tá? Então, vem uma lista, né? Uma linha cada combinação com o seu total. Então, repare que está agrupado, né? Repare, eu tinha 32 imóveis. E aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ó. E eu tenho 12 linhas. Por quê? Porque aqueles 32 imóveis, né, estão divididos em regiões e tipos, e a hora que eu agrupo, fica 12 grupinhos. Tá ok? Tudo bem. Deixa eu ver se está ok mesmo. Deve estar ok, né? 18 almas, né? Fora a minha, né? Embora digam que eu não tenho alma, né? Mas enfim. Aí, ó, agora veja, ó, todos os dados de novo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ó, desses 12 agrupamentos estão aqui. Senhor, mas e além linha 1, apartamento? Não tem nenhum registro de imóvel que seja tipo apartamento e região além linha 1. Então aqui só aparece o que tem. E aí tem 12. 12 combinações. Ok? Agora, estes mesmos dados, eu poderia fazer assim, ó. Ok? Repare que, ó, vamos contar aqui, ó, quantos totais eu tenho? Ó? Um, dois, ó, vai ter 12, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou ter 12, tá? Agora, ó, aqui, ó, o que que ele fez, ó? Também tem 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entendeu? Ele organizou isso de uma maneira diferente, ok? Ele organizou de uma maneira diferente. É o mesmo conteúdo, só que a forma está diferente. Ele organizou cada linha
é uma região. E cada coluna é um tipo de imóvel possível. E aí ele põe o total na intersecção daquela região, ó. Além ponte apartamento, ó, 390, ó. Além ponte apartamento, 390. Entendeu? Ó, vamos pegar aqui, ó. Centro, ó. Salão, ó. Trezentão, ó. Centro, salão, 300, ó. Tem aqui, ó, um centro, salão, ó. 300, ó. Centro, sal, 300. Entendeu? Então, o que que acontece, né? A gente percebe, ou a gente tende a considerar que este arranjo visual, ele é mais adequado para o ser humano do que esse aqui. Embora os dois tenham, nesse momento aqui, rigorosamente os mesmos dados, tá? E esse cara aqui eu posso estender ele também, ó. Tá vendo? Ó, eu ponho aqui, ó, o total nessa linha. Aqui só é 1.760, aqui é 1.640, ó. Aqui, ó, 390 mais 1.570 mais 400 dá isso aqui, e assim por diante, ó, tá vendo? Então, aqui, ó, eu tenho o somatório na linha. E aqui embaixo, ó, é a soma na coluna, ó, tá vendo? Então, ó, 390 mais 400 dá 790. Essa carrada de coisa aqui dá 8.570. Esse daqui dá 700. E esse carinha aqui, ó, me dá a soma total. Tá certo? E essa soma total, ó, ou você soma todo mundo que está aqui, ou você soma todo mundo que está aqui, ou você soma todo mundo que está aqui, porque tudo isso deve dar a mesma coisa. Tá certo? Então, esse Olap, uma das coisas que ele tinha uma preocupação era com isso, com uma certa qualidade na facilidade de uso, numa representação mais intuitiva, mais informativa também. Ok? Ó. Então, vamos começar aqui o nosso terminologia. Ó. Essa linha aqui, ó, inferno, essa linha aqui, ó, é linha, ó, tá vendo? Total 790, ó, tá numa linha, tá na horizontal. Ó. A gente chama de marginal das colunas. Por quê, ó? Porque o núcleo da coisa é isso aqui, ó. Isso aqui é o núcleo. É isso aqui que é o cerne da coisa, tá? Então, essa linha, ela tá ao lado, ela tá à margem desse núcleo. E ela tem totais do quê, né? Esse 790 é o total da coluna apartamento. E esse 850, 870 aqui, ó, é o total da coluna casa. E esse 700 é o total da coluna salões, né? Então, é a marginal que tem os totais das colunas. A gente fala a marginal das colunas, ok? Esse aqui, ó, também é uma marginal. Por quê? Porque o núcleo está aqui e ela está do ladinho, ela está na beira, ela está à margem do negócio, né? O que é a margem do rio, né? A coisa é o rio, a margem é o que está logo do lado do rio, não é? Essa é a ideia de margem. Por que a marginal do Agui chama marginal do Agui? Porque ela é uma via, né? Uma avenida, no caso, que acompanha, né, o Rio Sorocaba ao lado dele. Então, ela está às margens do Rio Sorocaba. Né? Beleza, tá? E ela, a gente chama de marginal das... uma coluna, né? Que a gente chama de marginal das linhas, por quê? Ó? Porque aqui, ó, é o total a somatória da coluna, da linha, né? Certo? Tudo bem. Não se perca com isso, ó. E esse arranjo, ó, ele, num arranjo só, eu tenho os dados referentes a várias possíveis consultas. Ó. Se eu faço isso daqui, por exemplo, ó, esses valores viriam num select desses. Ó. Entendeu? Select o somatório de aluguel, agrupado por região e tipo. Então, viriam esses 12 valores aqui. Né? Agora, ó, esses valores aqui ó, viriam de um select assim, ó. Agrupado por região, some os aluguéis.
esse cara aqui, ó, viria de um outro select, ó. Agrupado por tipo, some os aluguéis. E esse aqui, ó, viria, ó, some todos os valores de aluguéis das linhas que tiver lá em imóveis, independente de tipo e região. Entendeu? Então, repare, ó, nesse arranjo inicial meu aqui, ó, eu só tinha um select e uma consulta, um resultado. E agora, nessa forma de arranjo, eu consigo combinar, né, de uma maneira, apresentar para o meu usuário, né, uma série de dados, né, informativos que são, que são, na verdade, combinação de vários acessos, de várias totalizações no banco, e de uma maneira que você não precisa ter muita teoria para o cara entender. Tá certo? Então, isso daqui, ó, é mais informativo do que aquilo lá. Repare também, ó, aqui, ó, nesse cara que está aqui, ó, eu só vejo o que eu tenho, né? Eu só vejo o que eu tenho, né? Então, aqui é mais difícil de eu saber, por exemplo, ó, quais regiões tem os três, ou tem dois tipos. Enquanto que aqui não, ó, tá vendo? Aqui tá claro, ó, que não tem apartamento na linha 1 e também não tem salão na linha 1. Os únicos lugares que tem apartamento, ó, é além Ponte e Centro. Entendeu? Então, aqui, pelo arranjo, fica fácil de você ver também o que não tem, que é também informativo. Ok? Muito bem. Isso aqui, né, era chamado de crosstab, né, inicialmente. O Excel tinha, o Lotus tinha, sei lá, os outros planilhas ela tinha também, né, 4. E depois virou tabela de referência cruzada, né, crosstab, e depois virou tabela dinâmica, tá? Virou tabela dinâmica também. Ok? E a ideia, ó, eu tenho um arranjo aqui bidimensional, né? Aqui, ó, no caso, minha região, aqui o tipo de imóvel e os totais associados ali. Ok? Tudo bem. Então, estamos falando aqui de coisas relativamente, né, tranquilas aqui por enquanto, tá? Então, tá. Aí, ó, vamos ter agora um vocabulário, e esse vocabulário aqui, ele é importante, ok? Ele é importante. Eu imagino que talvez o Vlad possa ter falado alguma coisa, tá certo? Mas é importantíssimo, ok? Essa terminologia, por quê? Porque em vários contextos analíticos, a gente vai falar disso aqui, tá? Vai assumir, por exemplo, que você sabe o que é um fato, ok? Então, o fato é qualquer coisa que é considerada relevante na atividade da empresa. Então, eu tenho um negócio, eu tenho uma atividade, eu tenho um business, eu tenho sei lá o quê, e do ponto de vista da minha gestão, do meu gerenciamento, tal coisa é importante, tá? Então, por exemplo, em escola, ó, a quantidade de alunos, é a quantidade de evadidos, né? Que é o pessoal que não está frequentando mais, é o pessoal de aprovados, de reprovados, conforme o contexto, a quantidade de aluno que faltou na aula, essas coisas são relevantes. Falta de aluno é um fato. Entendeu? Nota, pode ser um fato. Ok? Venda, né? Num negócio comercial, mais de comércio mesmo, né? Uma venda é um fato. Ok? Um pagamento, uma devolução. Ok? Num hospital, entendeu? Uma internação, uma cirurgia, uma alta, um óbito, entendeu? Fato é qualquer aspecto considerado relevante na atividade da empresa, vamos deixar aqui implícito que é do ponto de vista gerencial, né? Da comercial ali, ok? Da gestão, ok? Então, ó, venda, né? A gente pode uma venda, né? Quer dizer, uma entrega que eu fiz, um recebimento que eu
que eu tive aqui, eu recebi alguma coisa, uma entrega que fizeram para mim. Então, pode ser coisa que eu entreguei para os outros, né? Eu levei, mandei chegar lá a pizza, né? O nosso negócio é uma pizzaria, por lá para fulano. É uma entrega que nós entregamos, né? Pode ser que também, chegou uma entrega hoje de farinha de trigo, né? Eu recebi aqui, né, e tal. Pagamentos, né? Ok? Como no meu exemplo lá, eu quero saber os aluguéis, né? Reclamações e assim por diante, tá bom? Então, a definição para nós aqui é bom a gente deixar ela no sentido mais geral mesmo, ó. Qualquer aspecto considerado relevante na atividade da empresa e veja que, né, ó, essas coisas aqui, né, cada uma no seu, num negócio específico, parecem ser coisas relevantes mesmo, que é bom saber, né, quantificar, acompanhar, etc. Tá? Tudo bem. Então, o fato tipicamente é um evento do negócio, né? Porque, ó, qualquer aspecto considerado relevante na atividade da empresa, então nós estamos interessados, né? É o evento do negócio, tá certo? Não, o meu negócio aqui é pizzaria, tá? Pô, o São Paulo demitiu o técnico dele ontem. É um fato, né, realmente, mas não é relevante para o meu negócio, menos que, né, eu tenho uma pizzaria muito associada lá com o negócio, sei lá, com o São Paulo, com o técnico, sei lá com quem, né? Então, é alguma coisa, né, relativa ao negócio mesmo, tá certo? Então, e como é um evento, né, sempre vai ter o quando aconteceu, tá certo? Quando aconteceu, né? Se aconteceu, aconteceu quando, tá certo? Que é uma marca no tempo, ó. Em que momento aconteceu, em que momento foi, né? Então, geralmente o fato está associado com uma marca de tempo, um timestamp lá, um quando, tá? Esse quando pode ser uma coisa medida um dia, né? Uma data, pode ser data e hora também, não, é o instante mesmo, não é só a hora, quebradinho também. Não, que mês foi, ou em que século foi, tá? Mas é um componente temporal. Pode ser em níveis variados de detalhe. Eu posso ter alguns fatos que essa marca do tempo é muito mais precisa e outras que ela é muito menos precisa, mas é uma marca de tempo ali, ok? Nós estamos querendo, acontecem muitos eventos, muitas vendas, muitas trocas, muitas reclamações, muitos pagamentos, muitos recebimentos, né? Então, para analisar, a gente precisa resumir, ok? Então, a gente quantifica, a gente totaliza, né? Ok? Então, a gente tem que ver como quantificar, né? Que medidas eu posso fazer ali, tá bom? E como a gente lida com muitos, né? Esse resumo, né? Ele é importante para nós, tá? Essa resumida, né? Então, a gente vai totalizar, né? Vai classificar, vai fazer várias coisas aí, tá certo? E com isso está implícita a ideia, então, de você agrupar, né? Que nem eu fiz ali, ó, eu agrupei os aluguéis por um critério lá, região e tipo de imóvel, né? Podia ter agrupado aquele mesmo aluguel por outro critério, dependendo do que eu estivesse procurando, dependendo do que eu estivesse trabalhando, ok? As totalizações mais comuns, né? Soma, média, somo os valores, que nem eu fiz aqui, ó, né? Ó, aqui é tudo soma, né? É tudo soma. Aqui eu somei todos os aluguéis de casa do Além Linha, aqui eu somei todos os aluguéis de casa do Além Linha, aqui eu somei todos os aluguéis de apartamento do Além Ponte, assim, aqui a soma também, tudo só, né? Então, uma totalização muito comum é a soma, tá? Conforme o caso é a média, ok? Conforme o caso é a média, eu não vou somar, eu quero a média, tá? Por quê? Porque sim.
De repente, me interessa mais a média por algum motivo. Às vezes o dado não dá para somar, mas ainda assim dá para fazer média. Então, eu quero a média, tá? Eu quero a média, já que não dá para somar, ok? E assim por diante. Valor máximo e valor mínimo, contagens, né? Quantos tem, e assim por diante. Ok? Então, isso aqui, desvio padrão, variância, são totalizações. Ok? Quartis, percentis, são classificações. Quem é que está nos 10% mais caro, por exemplo, ou nos 20% mais barato, ou nos 5% melhor nota, ou nos 10%, entendeu? Eu posso pegar aí top tanto, né? Então, é uma maneira de eu extrair um subconjunto do todo a partir de uma certa totalização que eu fiz. Né? A totalização gera um valor lá, e nessa coisa aí, no quartil, eu seleciono um certo grupinho, né? Com base nesse total. Ordenações, etc. Tá? Então, são maneiras de você entender melhor aqueles fatos, né, que você está analisando, por meio desse tipo de recurso que você tem. Tá? E a ideia, fato é o termo mais comum para isso. O que eu estou olhando, o que eu estou medindo. Geralmente o termo mais comum é fato, tá? Fact, em inglês, né? Ok? Mas, vai ter muita ferramenta que faz isso, né? E aí, em vez dela chamar de fato, ela chama de alguma coisa que ela escolhe chamar. Tá certo? Então, isso não nos ajuda, viu? Ó, porque, de repente, num certo contexto, o fato, naquela ferramenta que a pessoa está usando, é chamado de tal coisa, e a mesma ideia, a mesma coisa, num outro contexto de ferramenta tal, é chamado de outra coisa. É fato nos dois, mas tem um jargão da ferramenta, entendeu? Então, você acaba tendo ali, né, uma série de variações, né? Vai ter gente que, em vez de chamar de fato, vai chamar de medida. Vai ter gente que, em vez de chamar de fato, de medida, vai chamar de métrica. Vai chamar de variável, entendeu? Conforme a ferramenta chama de fórmula. E na fórmula, na verdade, você está indicando o fato, tá? Então, não são nomes, assim, muito bons do ponto de vista do conceito que está envolvido mesmo, né? Então tem que tomar um certo cuidado, né? Seria melhor, né, que a gente tivesse toda uma teoria e uma terminologia primeiro e depois as ferramentas. Daí as ferramentas já vinham usando os termos. Mas não foi assim que a coisa evoluiu, né? Então tem uma certa confusão, tá? Então é meio... Isso não ajuda a gente. Bom, e além do fato, né? A segundo conceito importante aqui para nós, né, é a tal da dimensão, ok? Então, nesse contexto analítico, né, que eu estou falando, né, ligado às tais consultas, né, OLAP, operações OLAP, vai ter o conceito de fato, que é a coisa que eu estou tentando medir e, nesse caso, quantificar de alguma maneira, tá certo? E tem também a dimensão, tá? São duas coisas ali. A dimensão, né, é um critério de seleção que você usa para agrupar, ok? Então, eu quero totalizar os dados aqui com base em quê, né? Eu quero totalizar o valor do aluguel com base na região. O aluguel, ele é o fato, né, que eu estou analisando, e a região é um critério de agrupamento, é uma dimensão. Tá certo? Então, em geral, a dimensão vai ser alguma coisa sobre o fato, que pode ser, por exemplo, uma dimensão geográfica, né? Onde o fato aconteceu, ou a que lugar o fato está associado, entendeu? Então, no nosso caso lá, em que região foi, podia ser em que bairro foi, podia ser, tá certo? Pode ser também ligado a uma dimensão
temporal, uma dimensão histórica. Quando aconteceu? Então, totalizar as vendas por dia, ou as vendas por mês, ou as vendas por ano, entendeu? Coisas assim, tá? E outros, né? Outras dimensões possíveis, né? Que são mais descritivas, menos específicas ali do fato que você está analisando, tá? Mas, em geral, é muito comum você ter dimensão geográfica, você ter dimensão temporal, né? E fora essas duas, né? Daí você tem outras mais específicas ali daquilo que você está analisando, tá bom? Muito bem. Então, no nosso caso ali, por exemplo, né? É uma dimensão. A minha consulta ela tinha uma localização no espaço, que era a região do imóvel, e ela tinha uma nessas categorias diversas, que era o tipo do imóvel, né? Se era casa, apartamento ou coisa. Eu poderia ter feito, em vez do tipo do imóvel, usando o estado de conservação, né? Ou o padrão do imóvel, sei lá, tá? Então, a dimensão é um ângulo, né? Útil, pelo qual a gente pode querer ver o fato, entendeu? Eu quero ver, eu posso querer, o recebimento do aluguel é recebimento do aluguel, tá? Mas eu posso querer ver conforme o imóvel, o lugar do imóvel, ou em que mês que aconteceu, ou se eu tivesse ali sobre quem é o proprietário, ou a faixa de renda do inquilino, se eu tivesse esse dado, etc. São dimensões, tá certo? É, São dados geralmente descritivos, né? E eles vão poder ter hierarquias lá, que eu já vou mostrar, né? E a dimensão, né? Também pode ter nomes diferentes conforme a ferramenta, o contexto, tá? Eu já encontrei, por exemplo, chamando dimensão de fator, e também já encontrei chamando dimensão de variável, né? O que é péssimo. Repara que tem variável aqui, ó, dimensão sendo chamada de variável, né? E também, ó, eu já encontrei fato sendo chamado de variável, né? Então, punk, né? Você tem aí uma certa dificuldade aí de terminologia. Mas, ó, fato é um termo, assim, super estabelecido, um termo, né? Para aquilo que se quer analisar, né? E dimensão é também super bem estabelecido para um ângulo, né? Uma perspectiva pela qual eu quero enxergar aquilo. Tá bom? Então, veja, eu posso ter, por exemplo, totais de notas de vocês. E eu quero ver as notas. Então, nota é nota. Mas eu quero ver a nota dos meninos. Então, a nota é o fato e o sexo do aluno, né? O gênero do aluno que tirou a nota é a dimensão. Faz muito sentido, né? Para o professor, mas enfim, entendeu? Eu posso fazer isso, tá bom? Posso, sei lá, pegar. Imagine ali que eu tenho, sei lá, alunos que, por idade, entendeu? A idade é uma dimensão analítica também, né? Então, posso fazer, tá? E aí eu falei de hierarquia aqui, né? Vamos ver a ideia de hierarquia, ó, tá? Ah, é uma variação no nível de detalhe dentro de uma dimensão. Eu acho melhor eu dar um exemplo aqui, ó, tá? Antes aqui, ó, eu vou no Excel, tá? Ó, eu tenho aqui aqueles dados, tá certo? Ó, eu vou selecionar tudo aqui, ó, certo? E eu vou montar uma crosstab aqui para vocês, ó. Tá certo? Ó, eu selecionei os dados. Dependendo do caso, você nem precisa, basta estar posicionado em cima, ok? Esse Excel aqui é a versão que eu acho que é mais recente, eu não sei, tá? Mas não muda muito para as outras. Ó, aí eu venho aqui, ó, inserir, tá vendo? Ó, aqui em cima a página inicial, né? Aquela principal ali. Eu tenho aqui inserir, ó, tá vendo? Na hora que eu venho inserir, ó, tabela dinâmica, ele chama agora isso aí de tabela dinâmica, tá certo? Tabela dinâmica. Então, ó, e aí, ó, eu vou clicar nela, tá certo? E aí ele pergunta para mim aqui, ó, a faixa de dados, que é essa que eu selecionei, né? E aí ele vai montar uma visualização dos dados e ele pergunta para mim se eu quero que seja numa planilha
dentro dessa pasta ou numa outra coisa aqui dentro, né? Eu vou falar, ele vai criar uma planilha nova, ó, ok? E aí ele entrou aqui, ó, essa planilha não tinha, tá certo? Ó? E aqui eu tô num assistente. Nesse caso é um assistente, ok? E aí, ó, repare, ele pegou daqueles dados que eu selecionei, ó, ele pegou todos os cabeçalhos das colunas e pôs aqui para mim, tá certo? Aí, ó, eu vou falar, por exemplo, ó, que eu quero bairro. Ó, tá vendo que aqui ele já colocou todos os bairros que tem lá. Eu vou tirar o bairro e vou colocar região, ó. Então, ele tá aqui todas as regiões que eu tenho lá, ó. Tá vendo? Eu vou tirar a região e vou colocar cidade, ó. Lá só tem Sorocaba e Votorantim. Tá vendo? Então, ó, eu vou deixar aqui região. Esse região aqui é o nome da região. Tá certo? Então, o nome da região para ficar igual estava lá no nosso exemplo, tá? Aí, ó, e esse aqui, então, repare, é a dimensão que eu vou exibir em linhas, né? Que eu vou exibir em linha. Ó, os dados dessa região vai estar nessa linha, os dados dessa região vai estar na segunda linha e assim por diante. Ok? Agora, ó, eu quero tipo do imóvel, ó. O tipo do imóvel, ó, eu vou arrastar ele aqui, ó, porque eu quero em coluna. Tá vendo? Eu trouxe para cá, coluna. Tá vendo? Então, repare, ó, como só tem 3 tipos lá, ó, APT, CAS e SAL, né? APT é apartamento, CAS é casa e SAL é salão comercial, ok? E aí, ó, repare que ele já está prevendo aqui, ó, a marginal das colunas e aqui ele já está prevendo a marginal das linhas, tá? E aí, ó, eu vou contar os imóveis quanto tem, ó. É o aluguel, né, que eu ia querer, né? Então, vamos pôr aluguel, né? O valor do aluguel, vai, ó. Ó, o valor do aluguel, ó, eu vou pôr aqui, ó, valores aqui embaixo, ó, tá vendo? Arrastei aqui, ó, colunas, né? Olha lá, aqui, a região tá aqui e, ó, a soma do valor do aluguel, ok? Então, isso aqui dá exatamente, né? Vou aumentar aqui, né? Porque tá pequenininho, né? Vou botar aqui, eu não quero pôr 200, que eu não sei se fica muito grande. 200 acho que dava, né? Ó. Tá vendo? Então, ó, essa aqui é com a cara do Excel, né? Entendeu? Mas é o equivalente daquilo ali que eu mostrei, né? Os totais são rigorosamente os mesmos, não é? Tá certo? Muito bem. Então, ó, esse arranjo aqui, ó, é um arranjo bidimensional, né? Faz sentido, né? Aqui é a dimensão região, aqui é a dimensão tipo do imóvel, né? E aqui está o fato sendo totalizado. O fato que eu estou vendo é a arrecadação com aluguéis, né? Ok? Muito bem. Aí agora hierarquia, né? É uma variação hierarquia no nível de detalhe possível dentro de uma dimensão. Então, ó, repare que aqui, ó, eu estou vendo, né, os totais por região. Então, ó, a região aqui é uma dimensão geográfica, né? Então, todo mundo que é além linha está vindo agrupado aqui. Todo mundo que é além linha 2 está vindo aqui, né? Ok? Então, seria um relacionamento vertical. Isso que vai ficar mais claro daqui a pouco. Por quê? Porque vai ser um nível de detalhe dentro da geografia da coisa, dentro né, daquela dimensão, né? É mais característico de algumas dimensões, tem, portanto, papel analítico. Ó, quer ver? Ó, vou fazer... vou fazer aqui, ó. Ó, eu tenho aqui os registros, imagina um registro um pouco mais completo, né? Quanto que é o aluguel, o previsto, quanto que foi realmente recebido, taxa de administração, etc. Aqui é quando, dia, mês e ano que teve aquele pagamento. Aqui é uma outra dimensão, referente a imóvel de qual proprietário.
aqui outra dimensão de referente a quem é o pagador, e aqui, ó, onde fica o imóvel, né? Repare, ó, onde fica o imóvel, ó, eu posso saber qual é o imóvel, né? E o imóvel tem, ó, bairro, região, cidade, ó. Entendeu? Então, ó, conforme o bairro, é a região. Conforme a região, é a cidade. Ó. Eu tenho uma hierarquia, tá certo? Então, a região está dentro da cidade e o bairro está dentro da região. São conceitos, né? Ó, esse o bairro, o endereço mesmo é específico, tá certo? Ó, o bairro agrupa vários endereços, a região agrupa vários bairros e a cidade agrupa várias regiões, ok? Então essa que é a ideia de hierarquia aí, tá certo? Vai aparecer no nosso exemplo ali melhor daqui a pouco, tá vendo? Então aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma hierarquia. Esse está dentro desse, que está dentro desse. Na verdade, o endereço, né, seria o nível mais baixo aqui, ok? Aqui, ó, entenda que dia aqui é uma data, tá? Aquela data, né, está dentro de um mês e aquele mês específico está dentro de um ano, né? Então, se eu mostro por ano, todo mundo que tem várias datas, né, de vários meses, vai estar no mesmo grupo. Entendeu? Ah, não, eu vou detalhar por mês. Tá, então, gente que estava no mesmo grupo vai ficar quebradinho agora, porque estão, apesar de serem no mesmo ano, são em meses diferentes. Tá? Bom, SQL, eu nem preciso dizer, ela não tinha muito suporte para isso, depois dentro do padrão, depois foi melhorando um pouquinho, mas ainda assim o padrão está sempre atrasado em relação às necessidades, etc., né? Então, daí você tinha muita coisa sendo tratada de forma particular, ok? Ó. Agora, vamos imaginar o meu negócio aqui, ó, tá? Vamos imaginar que eu quero pôr também, ó, o, o, o padrão do imóvel, ó, ok? Então, repare, ó, aqui eu tenho, ó, o além linha, casas de alto padrão, além linha, casas de baixo padrão, além linha, casas de padrão médio. Não, além linha 1, né? Não, essa aqui é além linha 2. Além linha 1 só tem além linha 1, tá bom. Ok? Então, ó, o além linha 2, ó, ele tem casa, repara, ó, eu tenho a região, o padrão do imóvel e o tipo do imóvel, né? Eu tenho 3 dimensões aqui, ok? Então, eu posso combinar de quantas dimensões eu quiser, tá? Pô, o arranjo mais simples que nós começamos com ele, né? Ele era assim, né? Ó, pensa assim, ó. Ó, eu tenho a coisa, né? De interesse. Aqui eu tinha uma dimensão, que no caso era a região, e eu tinha aqui uma segunda dimensão, que era o tipo de imóvel, né? Tá, então isso aqui era um arranjo super clássico, né? Onde eu lido com os fatos por 2 dimensões. Beleza, então, o nome disso aqui era tabela de referência cruzada, né? Tabela, porque, ó, linha, 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 né? Cruzada, né? Porque cruzada, ó, a coisa daqui com a coisa daqui, né? E dava uma ideia bidimensional, né? Agora, se eu puser uma terceira dimensão, né? A ideia, né, seria, ó, por exemplo, eu ter uma dimensão aqui, outra dimensão aqui, né? E uma terceira dimensão, né, saindo da parede aqui. Qual que é a figura geométrica, né,
regular ali que tem essas três dimensões, né? Ó, é o cubo, ok? Então, até por conta disso, quando tem três dimensões, esse arranjo seria tipo um cubo, né? Um cubo de dados, ok? Então, o termo data cube, né? O cubo de dimensões, né? Acabou aparecendo, ok? E a partir de um certo ponto, tudo é cubo agora. Não importa quantas dimensões tem, é cubo. Eu tenho um cubo lá, entendeu? Eu não fico pensando que é três dimensões só porque é cubo, entendeu? Já extrapolou o negócio ali, já virou um negócio próprio, entendeu? Então, ó, veja lá o nosso. O nosso era o tipo do imóvel, era a região do imóvel, era o tipo do imóvel, ó. Mas agora, e se eu quiser por mês, entendeu? Tá. Então, eu tenho a primeira dimensão, que era a região, tenho a segunda dimensão, que era o tipo de imóvel, e agora além linha, apartamento, janeiro, além linha, apartamento, fevereiro. Né? Cada total tem a ver com uma intersecção de três coisas, de três dimensões. Né? No caso aqui, uma dimensão geográfica, uma que é qualitativa lá da coisa e outra temporal aqui, né? Então, daí imagine que aqui, ó, esse tijolinho do canto aqui, ó, ele seria o total de aluguéis do Além Linha 1 para apartamentos recebido em janeiro. Esse carinha aqui, ó, ele está na primeira linha. Então, ele é do Além Linha 1, né? Ele está nessa coisa aqui, ele é apartamento, e ele está aqui fevereiro. Entendeu? Esse cara aqui, ó, ele seria, ó, esse quadradinho aqui, ó, esse tijolinho do canto aqui, ó, é Além Linha 1, é janeiro e é casa. Esse cara aqui, ó, ele é centro, casa, né? E como está na terceira aqui, ele tá no canto aqui de cá, é janeiro, entendeu? Assim vai, tá? É claro que num layout que nem o do Excel aqui, né? Ele não consegue projetar tridimensional, né? Não foi para isso que foi feito. Então, ele mostra aqui desse jeito que está aqui, tá? Então, é isso que eu tenho, tá? Então, o termo cubo de decisão, ele é um arranjo, né, multidimensional, por quê? Porque é um fato, né, sendo totalizado, é, agrupado por possivelmente várias dimensões. Senhor, e se tiver uma dimensão só? Mesmo assim, cara, o pessoal acaba chamando de cubo, tá? É, Seria uma coisa linear, daí, né? Mas ele chama de cubo. Aí tem duas dimensões, seria uma estrutura tabular, ele vai chamar de cubo. Três dimensões é cubo, e quatro dimensões, o termo seria hipercubo, mas não é cubo, tá bom? Então tem isso aí, tá? E aí tem algumas operações, né? A gente poderia falar de sete, né? Eu vou comentar, vou ilustrar aqui cinco, né? As cinco mais básicas, tá certo? Ó, que você vai ver que são bem básicas e que provavelmente você já usou também, tá bom? A primeira vai ser o pivoteamento, tá? Eu gostaria que você associasse o nome, né, à operação. Por quê? Porque é comum você ouvir falar o nome. Então, o pivoteamento é uma operação OLAP clássica, ok? Que ele se preocupa em mudar o arranjo, o layout que você está vendo, em termos da disposição dos dados. Ele não troca dados. O dado que está lá vai continuar lá. Ele só muda a localização, aonde aparece. Tá? É isso que está querendo dizer ali, ó. Que consiste em trocar a disposição visual dos dados apresentados, ó. Tá? Então, dimensões que estavam em coluna vai ser mostrada em linha, dimensão que está mostrando em linha vai passar em coluna, ok? E isso pode afetar a legibilidade do resultado. Então, de repente, dependendo do arranjo que você tem, a maneira original que está sendo mostrado não está muito satisfatória, você faz um pivoteamento e fica mais fácil de enxergar.
ok? Então, ó, imagine que eu tenho esse arranjo aqui, ó. Eu tenho duas dimensões, a dimensão A está sendo vista em colunas e a dimensão B está sendo vista em linhas, né? Se eu fizer o pivoteamento, ó, o A vai ser visto em linha e o B vai ser visto em coluna. Ok? Ó, imagine aqui, ó. Imagine que está assim, ó. Cada linha é um tipo de imóvel, cada coluna é uma região, né? Se eu eu estava. Isso aqui é uma inversão, né? Eu estava com a região sendo mostrada em linha e o tipo aqui. Agora, nesse arranjo, repare, eu só inverti. Quem estava em coluna virou linha, quem estava em linha virou coluna. Ó, vou fazer aqui para você ver, vai, ó. Ó. Então, eita, aqui, né? Ó, se eu pegar, por exemplo, e pegar a região, ó, vou trazer para cá. E o tipo eu vou tirar daqui. Ok? Ok? Eita porcaria. Tipo. Ó, tá vendo? Então, ó, cada coluna aqui é uma região e cada linha é um tipo. Mas repare que os valores são os mesmos que tinha. Ela só fez uma rotação ali no caso. Esse arranjo aqui não parece que é mais satisfatório do que aquele. Por quê, né? Porque eu fiquei com poucas linhas, mas muitas colunas. Em geral, a gente lida melhor com menos dados nas colunas e mais ocorrência nas linhas, né? Entendeu? Então tá, mas daí, ó, eu vou pegar e vou inverter então. Vai, ó, eu vou colocar a região aqui, eu vou tirar aqui, né? Vai passar para cá e o tipo eu vou trazer para cá, ok? Então, já voltou. Repare que fica mais. A gente lida melhor com mais linhas e menos colunas, né? Então, às vezes, isso aí ajuda a gente, tá? Isso aí, às vezes, ajuda a gente, ok? Então, pivoteamento. Isso aqui eu vou ignorar, tá? Porque tem como fazer isso em algumas ferramentas, né? Uma solução mais proprietária, ok? Mas pivoteamento é isso, tá? Ó, você tem um arranjo lá e alguma dimensão que está sendo mostrada em coluna, você traz para ser mostrada em linha e alguma coisa, só isso já é um pivoteamento. E se você inverte, né? Você põe o que está em linha, vai para a coluna, também é pivoteamento, tá? Ó, isso aqui já seria, ó. Quer ver, ó? Ó, eu pegar aqui, ó, e trazer para cá, ó. Quer ver? Ó, tá vendo? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Ó, eu tenho também, ó, é bidimensional, ó. Mas repare que as duas dimensões estão aparecendo em linha. Ó, a região e como um subdetalhe o tipo de imóvel, tá vendo? Tá? É um pivoteamento que eu fiz ali em relação ao que eu tinha antes, tá certo? Ó? Então, é, qualquer coisa que você faça nesse sentido, de algo que era coluna virou linha, ou algo que era linha virou coluna, já é um pivoteamento. Não, você não está colocando dado novo, você não está aumentando, mudando o que está aparecendo do ponto de vista do conteúdo, mas você só está mexendo na forma com relação à disposição, linha e coluna. Pivoteamento. Ok? Deixa eu ver se alguém tem alguma colocação. Está todo mundo dormindo, né? Então vamos aproveitar. Ó, tá? Pivoteamento, então, é a primeira lá. A outra operação é o drill down, ok? O que é o drill down, né? Drill down é quando você aumenta o nível de detalhe apresentado nos resultados, ok? Então, agora aqui muda o que está aparecendo. Por quê? Porque vai aparecer o dado com mais detalhes. Aqueles totais vão ficar mais quebradinho. Então você down, né? Aprofunda, ok? Você aprofunda o detalhe, ok? Seja porque você detalhou uma hierarquia. Vamos pegar aqui um exemplo de detalhar uma hierarquia no nosso Excel. Ó. Aqui, ó. Ó, eu vou. Tá aparecendo por região, tá vendo?
E aí, ó, eu tenho, ó, eu tenho 12 cara aqui, né? Lembra que era 12, né? Tá. Se eu faço o pivoteamento, continua 12. Agora, vamos imaginar que eu vou mostrar, ó, por bairro também. Ó. Cadê aqui? Tem o bairro. Ó, tá vendo? Repare que agora, ó, eu tenho, ó, eu tava vendo assim, ó. Tá vendo? Vamos ver aqui, ó. Deixar do jeitinho fácil de ver aqui, ó. Tá vendo? Tava assim, 12, tá certo? Mas, ó, repare, ó, eu aumento o detalhe, ó. A leilinha, ó, tem coisa na Vila Progresso e tem coisa na Vila Santana. Na Vila Progresso é 560, na Vila Santana é 1.200. É por isso que dá 1.760, ó. Repare, eu estou vendo mais detalhe aqui, ó. Tá vendo? Ó, o Além Ponte, ó, tem Além Ponte mesmo, que deve ser a Nogueira Padilha, Barcelona, Jardim Sandra, Parada do Alto, Vila Hortência. Entendeu? Ó, Brigadeiro é só Brigadeiro, Centro é só Centro, Cerrado, ó, tem 3 bairros ali que eu tenho. Votorantim, ó, tenho 2 bairros, Zona Industrial, tenho 3, entendeu? Então, repare, ó, tem mais detalhes aqui agora, tá vendo? Ó, no Além Ponte, ó, o apartamento é no Além Ponte, e o salão é na Barcelona. E na Barcelona não tem casa, entendeu? Então, repare, eu aumentei o nível de detalhe do negócio aqui. Drill down. Eu aumentei. Então, aparece mais itens de dado ali. Não, aqueles 12 que eu tinha, fica quebradinho. Ó, o 1760, ó, apareceu 2 para ele ali. Por quê? Porque ele é o resultado dessa soma aqui. Ok? Então, eu tenho a dimensão região, a dimensão bairro e a dimensão tipo de imóvel. Então, eu fiz um drill down, por quê? Porque eu detalhei uma hierarquia. Eu entrei num nível a mais dentro dela. Eu estava no nível mais geral, região, aí eu trouxe para ela um subnível da região, então daí ele detalha. Ok? E pode ser porque eu coloquei uma outra dimensão também, tá? Então não tem a ver com isso. Ó, vou tirar o bairro daqui, ó. Tá certo? Ó, entenda que bairro tem a ver com região, né? Conforme o bairro é a região dele, né? Agora eu posso colocar, que nem fiz aquela hora, estado de conservação. O estado de conservação, ele é uma dimensão independente do bairro. Por quê? Da região. Porque eu posso ter casa de alto, em bom estado no Além Linha e posso ter casa em bom estado no Além Ponte ou no Zona Industrial. Não tem, elas são independentes, né? Mas mesmo assim o efeito em termos de detalhamento é o mesmo, né? Então aqui, ó, por exemplo, ó, no Brigadeiro Tobias, ó, casa em bom estado R$ 100 e casa em ótimo estado 350, entendeu? Então é assim que funciona, tá? O que importa é que aumenta o detalhe, tá? Então, ó, imagine aqui, eu tinha isso aqui antes, e como se distribuem os totais de cada região pelos bairros, né? Então eu coloco o bairro, que nem eu fiz ali, né? Ó, entendeu? Ele vai quebrar ali, né? Aqui no caso, eu não estou mostrando tudo, né? Porque não ia caber no slide aqui, né? Mas é o que você teve lá, né? É o que você teve lá. Inclusive, se você lembra, foi exatamente isso que eu fiz. Então, pivoteamento é a primeira operação, é quando você troca o que está em coluna vai para linha, ou o que está em linha vai para coluna, ou as duas coisas. Você só inverte ali onde que está sendo mostrado o negócio. Drill down é a segunda, né? Você aumenta o nível de detalhe, porque ou você detalha uma hierarquia, né? Ou você acrescenta uma dimensão independente lá. Então, daí ele quebra mais um pouquinho. Tá certo? A próxima é roll-up, né? Que às vezes você vai escutar falando de drill-up. Roll-up, tá, pessoal? Drill-up não faz muito sentido, né? Roll-up, ok? Então, ó, o roll-up é o contrário do drill-down, ok? O drill-down você está mais genérico, os dados, e você torna mais específico, você detalha mais. Você aumenta o nível de detalhe. No roll-up, você está num certo nível e você generaliza, você tira, né? Diminui os detalhes.
ok? Então, o roll-up é menos detalhe, drill down é mais detalhe, ok? Um é o contrário do outro, tá certo? Então, você pode estar generalizando uma hierarquia. Então, vamos lá de novo, né? Ó, vou tirar aqui essa independente aqui, né? Ó, vamos lembrar do bairro, né? Ó, tá certo? Ó, eu tenho aqui, né? Tá aqui, tá certo? Ó, tá drill down, então eu tenho um detalhamento, né? Geográfico maior aqui, né? Então, repare que aparecem vários totais a mais aqui agora, né? Que explica a composição dentro da região. E aí, tá, eu estou nesse nível, e aí eu tiro o bairro, né? Ó. Então, eu simplifiquei, generalizei. Por quê? Porque agora a geografia é só a região. Então, fica com menos valores, então fica mais fácil de enxergar o todo, né? Ok? Então, ou eu tirei uma dimensão do cubo, né? Ó, vamos voltar lá, agora eu tenho, sei lá, conservação, né? Tá? Então, aqui, ó, eu tenho 3 dimensões independentes. Eu tenho região, que é geográfico, eu tenho tipo de apartamento, que é tipo, e eu tenho estado de conservação, que é independente de região e do tipo, né? Eu posso ter qualquer combinação dos 3 aí, tá? Né? Então, eu tenho um certo nível de detalhamento aqui também, tá certo? Ó. E a hora que eu tiro fora, né? Eu tiro fora aqui, né? Tirei fora, eu simplifiquei, tá? Então, roll-up. Estou mais detalhado, faço um roll-up, fico menos detalhado, mais geral, mais resumido, ok? Muito bem. Então, é o oposto do drill down, né? É o oposto do drill down, ok? Estava nesse nível aqui, né? Vim para o nível mais geral, tá certo? Slice, né? A palavra slice é fatiar, fatiar com a faca, ok? E aí, eu estou fatiando o cubo, ok? Então, é a operação em que você filtra aquele arranjo segundo um valor específico para uma determinada dimensão. Então, a gente está lá mostrando tudo que é região, tudo que é tipo de imóvel, né? Ah, não, eu só quero tipo tal, ou eu só quero da região tal. Eu tô filtrando, eu estou fatiando aquele cubo, eu estou pegando só um pedacinho dele, ok? Então, ó, aí eu quero, ó, apenas com salões comerciais, entendeu? Então, ó, tem um monte de coisa que vai sumir. Por quê? Porque eu só quero que é salão comercial, entendeu? Ficou assim, tá? Aqui no Excel, como é que vamos fazer aqui, ó? Ó, eu acho que ó, tá mandando para mostrar tudo, ó. E eu só quero salão, né, ó. Opa, só salão, né, ó. Como é que ele faz, ó? Tá vendo? Ele manteve as marginais aqui, ó. Tá vendo? Ok? Ó, vamos mostrar tudo, vai. Aqui, né? Ó. Vamos filtrar por. Então, vou fazer um slice por região, ok? Ó. Então, eu só quero centro e cerrado, ó. Ok? Só centro e cerrado, ok? Tá vendo? Então, ó, ficou o centro e o cerrado. Ah, não, eu quero também, sei lá, o Além Ponte. Vai. Então, tá. Então, ó, eu estou fazendo um filtro sobre a região. Então, eu tenho um filtro sobre a região. Slicing, ok? Slicing, tá bom? É um filtro em cima de uma região, tá? Então, ficou assim, tá certo? E dicing, né? É quando você faz um filtro por mais de uma região. Por mais de uma dimensão, desculpa. Ok? Então, no slice eu fiz, por exemplo, por tipo de imóvel, é um filtro. Ou por região, para outro filtro. Um filtro. Agora, e se eu fizer pelo tipo de imóvel e região? Né? Aí são 2 filtros. Né? De 2 para frente já é 10. Ok? Então,
Imagine lá, ó, né? Como é a distribuição de aluguéis arrecadados apenas com casas, é tipo, na região Além Ponte, né? Entendeu? Então, aí eu tenho um filtro aqui e outro filtro no tipo de imóvel, né? Tá certo? Então, seria aqui, né? Sei lá, teria que estar aqui todo mundo, né? Eu vou colocar aqui o bairro também, né? E aí, o filtro aqui é Além Ponte, né? Então, é um filtro aqui e outro filtro aqui, né? É só caso, né? Tá vendo? Então, tá. Mas que ele tirou? Tá vendo? Então, aqui ficou só Além Ponte e aqui só casa, né? Então, eu tenho dois filtros, daí já é 10. Ok? Muito bem. Então, tá aqui, né? Tá certo? Vai ter duas aqui que eu vou comentar na semana que vem, tá certo? Agora isso aqui já está mais do que suficiente para hoje, né? Eu vou brincar um pouquinho com isso aqui depois com vocês na semana que vem também, tá certo? Ó, antes de eu encerrar aqui, né? Deixa eu comentar um negócio. Hoje teve a prova do concurso para BI, é para BI? Não, para DevOps, né? Tá tendo concurso. E teve 12 candidatos fazendo a prova, né? Desses 12, 6 passam para fazer a prova didática agora, né? E eu recebi ontem os candidatos, a ficha, os dados iniciais dos candidatos para a disciplina de BI. Tem 18 inscritos, né? Eu vou analisar agora no fim de semana, provavelmente, né? Então, eu imagino que semana que vem já está encaminhado aí essa parte da coisa. Daí fica por conta da burocracia, né? Teve todas umas inscrições aí até a semana passada, daí nomeação da banca, do não sei o quê, aceite, agora que deu aceite, mandaram ontem, né? Hoje, à noite, mais provável, eu comece a mexer com isso, né? E boa, tá certo? Muito bem. Prestando atenção. Tá bom, eu vou dar um joinha para você, tá, Matheus? Beleza, tá? Amanhã venha na aula, tá, cara? Porque eu vou ter que conversar com vocês um negócio, tá? Que é especificamente da turma de vocês. Venha na aula, tá? Porque vai ter as aulas lá do Emerson, né? E depois vai ter a minha. E eu vou precisar conversar uns negócios com vocês, tá? Importante mesmo, tá? Então, não falta amanhã, tá bom? Eu vou encerrar aqui, eu vou baixar a presença primeiro, né? Para as pessoas verem que eu estou fazendo isso. Baixar lista, né? Ok? Então tá lá. Eu vou encerrar a gravação aqui, né? Vou encerrar a gravação, parar a gravação. Então foi, né? Tchau. Né?